Caros espectadores da tragédia humana, olhe ao seu redor. O que você vê? Um mundo construído sobre a ilusão de força, onde aqueles que se acham invencíveis caminham como deuses, rindo da fragilidade dos outros. Mas eu sou a sombra que se esgueira entre esses titãs de barro. Eles pensaram que podiam me quebrar, que poderiam me despedaçar como um vidro frágil. Mas, como se enganaram. Essa sala sombria é meu refúgio, meu altar de introspecção, onde os ecos de suas risadas arrogantes se transformam em gritos de desespero. Sabe, a verdadeira força não reside na opressão, mas na capacidade de se levantar das cinzas. Eles me subestimaram, achando que o poder era somente um jogo de marionetes. Mas, como um artista do caos, eu compreendo que cada movimento deles, cada tentativa de me destruir, é uma dança que se volta contra eles. A reviravolta do destino é como um golpe de mestre no tabuleiro de xadrez. Eles jogaram suas peças, mas não perceberam que eu sou o próprio jogo. Agora, eles se encontram despedaçados, cacos espalhados pelo chão, reluzindo como a verdade nua e crua. A metáfora do vidro frágil se estende além do seu significado literal. Eles são como esses fragmentos, brilhantes à primeira vista, mas facilmente quebráveis. A arrogância deles os faz acreditar que são indestrutíveis, mas a realidade é uma professora implacável. O que acontece quando o orgulho predomina? Eles se tornam automatos, movendo-se em um labirinto de suas próprias criações, sem perceber que cada passo os aproxima mais do abismo. E quando olham para baixo, é tarde demais. O poder é uma miragem, um jogo que se joga à sombra. Os opressores se tornam prisioneiros de suas próprias armadilhas. As correntes que pensam que controlam são, na verdade, as que os prendem. Cada grito de dor que ecoa nas paredes desse lugar é um lembrete de que quem tenta quebrar a alma de outro acaba por se despedaçar. A solidão que acompanha essa busca pela dominação é uma companhia traiçoeira. Eles podem ter tudo, mas nunca terão a liberdade, nunca conhecerão a verdadeira força que vem da escuridão. Enquanto eles se afundam em suas ilusões, eu me deleito na escuridão. Cada riso que me tentaram arrancar se transforma em uma sinfonia de vingança. A solidão me fortalece, as sombras me abraçam. Eu não preciso de aliados, pois os verdadeiros guerreiros lutam sozinhos, com a intensidade de 1000 tempestades. E mesmo quando a noite parece eterna, há uma beleza na escuridão que poucos conseguem enxergar. É ali que a verdadeira força se revela, onde cada cicatriz conta uma história de superação. O ciclo cruel do poder é um espetáculo grotesco. Eles dançam no fio da navalha, acreditando que a segurança é um manto que os envolve. Mas, como um artista do caos, eu sei que a confiança excessiva é uma armadilha mortal. O tempo, esse juiz implacável, observa cada movimento, cada deslize. E quando a poeira assentar, quando o eco de suas risadas se dissipar, o que o estará? Apenas ruínas, cacos de vidro que um dia se acharam invencíveis. Então, deixa uma pergunta no ar, uma provocação para aqueles que ainda buscam o poder. Quem realmente se despedaçou? O que parece forte pode se revelar frágil diante da verdade. O espelho da vida reflete não apenas a imagem, mas a essência do ser. E, quando a cortina se fechar, o palco será deixado para quem realmente compreende que, na escuridão, há luz, e que na fragilidade, reside a verdadeira força. Observem como o poder se ergue como uma torre de cartas, instável e prestes a desmoronar. Aqueles que se sentem no controle, que acreditam que a força é sua aliada, não enxergam a fragilidade que cerca. Sua arrogância é a música que toca em um salão vazio, ecoando sua própria insignificância. Eles se veem como titãs, mas são apenas fantasmas de um orgulho que não suporta a verdade. O poder, meus amigos, é uma ilusão, uma miragem que brilha à distância, mas que, ao se aproximar, revela-se como um espelho quebrado, refletindo a própria ruína. Os grandes líderes da história, aqueles que se elevaram em seus tronos de orgulho, caíram como estrelas cadentes, deixando apenas um rastro de cinzas. O que pode ser mais trágico do que um homem que se acredita invencível?
Ele dança entre os aplausos e os gritos de adulação, sem perceber que o chão sob seus pés é feito de areia movediça. A fragilidade do poder é uma lição aprendida da maneira mais dura, e aqueles que não a compreendem acabam se tornando ecos de si mesmos, perdidos em um labirinto de suas próprias criações. Uma confiança excessiva é como uma armadura de papel, brilhante, mas vulnerável. Quando a pressão aumenta, quando a tempestade se aproxima, essa armadura se desfaz, deixando apenas a carne exposta. Eles se cercam de aliados, mas, em sua busca por controle, se tornam prisioneiros de suas próprias ambições. Cada passo que dão em direção ao abismo é uma dança macabra, onde a música da arrogância toca mais alto do que o som do próprio coração. O orgulho é uma armadilha que cega os que a abraçam. E quando a queda acontece, não há mais retorno. As consequências são inevitáveis, como a sombra que sai de cada um de nós. O que acontece quando o orgulho predomina? Ele se transforma em um veneno que corrói o espírito, deixando apenas um corpo vazio, um eco do que um dia foi. As histórias de queda são inúmeras, e cada uma delas é um lembrete cruel de que a soberania é passageira, uma chama que arde intensamente antes de se apagar. Reflitam sobre isso. O que podemos aprender com as ruínas que nos cercam? A busca por reconhecimento, por poder e controle absoluto, é uma jornada solitária. Aqueles que se destacam são frequentemente deixados para trás, abandonados em um deserto de ambição. A desconexão emocional é o verdadeiro preço a se pagar. O poder atrai, mas também repele. As pessoas se afastam, não porque não reconhecem o talento, mas porque o desejo de controle transforma o ser humano em uma sombra de si mesmo. Nos momentos de vulnerabilidade, quando as máscaras caem e a verdade emerge, é fácil ver a fragilidade que reside em cada um de nós. O que se perde na busca pela dominação é o que realmente importa: a conexão, a empatia, a capacidade de amar e ser amado. O preço da ambição é alto, e aqueles que não o pagam com atenção se verão sozinhos, perdidos em um labirinto de suas próprias ilusões. O ciclo cruel do poder se repete, e a história é um testemunho da inevitabilidade da queda. O tempo, esse juiz implacável, observe as ações e decisões. Aqueles que se sentem acima do bem e do mal não percebem que, um dia, a balança se inclinará. As consequências são inexoráveis, e a verdade sempre aparece, como uma tempestade que limpa o céu. A reflexão é o primeiro passo para a mudança. Não se deixe enganar pela luz do poder, ela é um farol que atrai, mas também pode cegar. A verdadeira força não vem da dominação, mas da capacidade de reconhecer nossas fraquezas e aprender com elas. Quando a poeira assentar e o eco de suas risadas se dissipar, o que restará? Apenas a verdade exposta, com o poder revelado em sua essência mais crua, a fragilidade da condição humana. A solidão é a companhia mais traiçoeira que um homem pode escolher. Quando se sobe ao trono construído sobre a ambição, a vista é bela, mas o caminho até lá é repleto de espinhos. O poder não traz amigos, ao contrário, ele afasta aqueles que um dia estiveram ao seu lado. A cada passo em direção ao domínio, a conexão humana se dissolve como açúcar em água quente. O desejo de controlar se transforma em um labirinto, onde as paredes são feitas de desconfiança e traição. Assim, o conquistador se vê cercado por fantasmas, ecos de risadas que já não pertencem a ninguém. A desconexão emocional é um preço não contabilizado na balança do poder. Um homem que busca dominação se torna um lobo solitário, com o coração endurecido e o olhar vazio. Cada aliado se torna um possível traidor e cada sorriso, uma máscara que esconde a verdadeira intenção. Quando se vive para controlar, o amor se torna um fardo, a amizade uma fraqueza. E assim, o que era uma busca por grandeza se transforma em um sórdido caminho de solidão, onde a única companhia é a sombra do próprio ego. Momentos de vulnerabilidade são os verdadeiros testes da alma. Ao descer do pedestal, o anti-herói se vê nu, exposto diante do espelho que reflete seus medos e falhas. É nesse instante que a solidão fala mais alto, sussurrando segredos que ninguém quer ouvir. A fragilidade do ser humano é uma verdade inescapável,
E aqueles que se consideram invulneráveis logo perceberão que a fortaleza que construíram é, na verdade, um castelo de cartas, prestes a desmoronar. O que se perde na busca pela dominação é a essência do que significa ser humano. Cada laço rompido, cada amor abandonado, cada palavra não dita se transforma em uma ferida que nunca cicatriza. O poder, em sua forma mais crua, é uma espada de dois gumes. Ele pode cortar as correntes que prendem, mas também pode dilacerar os vínculos que nos tornam completos. Quando a sede de controle se transforma em um vício, a alma se resseca, e o homem, antes vibrante, torna-se uma sombra vazia, vagando por corredores silenciosos. A solidão é um eco que ressoa nas profundezas do ser. Ao olhar para os rostos que outrora foram companheiros, agora apenas sombras, a realidade se torna opressiva. O anti-herói, que se ergueu sobre os destroços de seus adversários, agora se vê cercado por um deserto emocional. A busca pela dominação não traz alegria, apenas um profundo abismo de desespero. O preço da ambição é alto, e somente aqueles que não hesitam em pagar sentirão o peso de sua escolha. Os momentos que deveriam ser de celebração se transformam em silêncios ensurdecedores. Cada conquista é envolta em um manto de solidão, e a glória, uma máscara que oculta a dor. Um homem que se esqueceu de amar, que se afastou dos que o cercavam, logo perceberá que a verdadeira força não reside em controlar, mas em se conectar. O poder absoluto é uma ilusão que, no final, traz apenas a amargura de um coração solitário. O que resta, então, quando o eco do poder se dissipa? A resiliência nasce da escuridão, e é nesse vazio que o anti-herói encontra sua verdadeira força. A solidão, embora dolorosa, é também um espaço de reflexão. É na quietude que se pode ouvir a voz interior, aquela que grita por mudança e transformação. O tempo, implacável, traz consigo a oportunidade de reconstruir, de reavaliar as escolhas feitas. E assim, a jornada se torna um caminho de autoconhecimento. O preço da dominação é a solidão, mas a verdadeira vitória está em reconhecer essa fragilidade e transformá-la em força. No fim, o anti-herói se torna o arquétipo do que significa ser humano, quebrado, mas não derrotado, perdido, mas em busca de redenção. E é nessa busca que reside a verdadeira essência da vida, onde a conexão com o outro é o que nos torna invencíveis, mesmo em um mundo repleto de sombras. O poder, essa entidade traiçoeira, se ergue como um gigante sobre os ombros dos que se julgam invencíveis. Mas a verdade é que, como todo titã, ele precisa de um solo firme para se sustentar. E esse solo, meus caros, é feito de sangue, lágrimas e solidão. Aqueles que se atrevem a dançar no fio da navalha do domínio, frequentemente, não percebem que a queda é apenas uma questão de tempo. No entanto, é na escuridão que se forjam os verdadeiros guerreiros. Resiliência é a flor que brota do solo árido da adversidade. O que muitos veem como fragilidade, o anti-herói reconhece como uma força indomável. Ele se ergue das cinzas, não como um fênix, mas como um ser que entende que cada parte quebrada dele é um lembrete de que sobreviveu a tempestades que outros não ousariam enfrentar. A dor é uma professora severa, mas suas lições são profundas. Cada golpe, cada traição, cada momento de solidão se transforma em um tijolo na construção de sua fortaleza interior. A adversidade, essa velha amiga, molda o caráter. O eco das risadas dos que caíram se transforma em um hino de superação. Histórias de superação e transformação surgem das sombras, revelando que a verdadeira força não está na capacidade de controlar, mas na habilidade de resistir. Aqueles que se levantam após a queda, que se reerguem após a tempestade, são os que realmente entendem o valor da vida. Eles não têm medo de encarar a escuridão, pois sabem que é nesse abismo que se encontram as respostas que buscam. A luz da escuridão é um conceito curioso. Muitos acreditam que ela é uma força oposta ao que é sombrio, mas a verdade é que a luz só brilha onde há escuridão. É na escuridão que o anti-herói encontra momentos de clareza, onde se revela a verdadeira essência. Ele não tem na solidão, pois a reconhece como um espaço sagrado, um momento de introspecção que poucos têm a coragem de enfrentar. É ali, no silêncio ensurdecedor,
que ele se despede dos fantasmas do passado e acolhe a possibilidade de um futuro renovado? A dualidade do anti-herói não é um fardo, mas uma bênção. A sombra que o acompanha é um lembrete constante de que a vida é feita de escolhas. O contraste entre luz e sombra é o que dá sentido à sua jornada. Ele caminha em um caminho repleto de armadilhas, mas não se deixa abalar. Cada passo é um reflexo de sua luta interna, onde a escuridão e a luz coexistem em um equilíbrio delicado. É nesse espaço que ele encontra a verdadeira força, aquela que não se abala diante da adversidade. A vida, com suas ironias cruéis, ensina que o verdadeiro poder não reside em dominar, mas em resistir. Resistir ao desejo de controlar, resistir à tentação de se isolar. O anti-herói, mesmo cercado por sombras, não se entrega ao desespero. Ao contrário, ele se alimenta da escuridão, transformando-a em combustível para sua jornada. A resiliência não é apenas um ato de sobrevivência, mas um manifesto de que, mesmo quebrado, ele é imbatível. Portanto, ao contemplar a escuridão, não a veja como um inimigo, mas como um aliado. É na solidão que se forjam os verdadeiros líderes, aqueles que não têm medo de se despir de suas armaduras e olhar nos próprios olhos. O que resta no final não é apenas um corpo endurecido, mas uma alma que se reergue, um espírito que se recusa a se deixar quebrar. E assim, na dança entre luz e sombra, o anti-herói descobre que a verdadeira vitória não está em dominar o mundo, mas em se encontrar, em se reconstruir, em se tornar inteiro novamente, mesmo que isso signifique abraçar suas próprias cicatrizes. O tempo, esse juiz implacável, não é amigo nem inimigo, é apenas um espectador que observa a dança dos poderosos e dos fracos. Como um artista que molda a argila da vida, ele esculpe figuras de grandeza e ruína com a mesma mão. Aqueles que se erguem em torres de orgulho e arrogância podem acreditar que são imortais, mas o tempo se move silenciosamente, como uma sombra, esperando o momento certo para cobrar seu tributo. O que hoje brilha intensamente pode se tornar poeira amanhã, e a história está repleta de exemplos que comprovam essa verdade brutal. A passagem do tempo é um lembrete constante de que a força é uma ilusão. Os que se acham invencíveis, os que se empoleiram em seus tronos de cristal, logo descobrem que essa fragilidade pode se manifestar em um único instante. Líderes que outrora inspiraram temor e respeito, agora são meros ecos em corredores vazios, suas glórias desvanecidas como o vapor da manhã. A história é um cemitério de ambições, onde os sonhos se tornaram cinzas e os ídolos, estátuas quebradas. A justiça inevitável é uma roda que gira, e cada ato arrogante é uma pedra lançada em sua superfície. As consequências são inescapáveis, e aqueles que se deleitam no controle cedo ou tarde enfrentarão a fúria da retribuição. O tempo não se apressa, mas não se esquece. Ele se alimenta da brisa humana, transformando a confiança excessiva em um veneno amargo. Os que se esquecem de sua mortalidade, que se afastam do solo que sustenta, logo encontrarão seus rostos empoleirados nas pedras de sua própria construção. Refletir sobre a mortalidade é um exercício de humildade. O poder é efêmero, uma chama que brilha intensamente, mas que também pode se apagar sem aviso. O que era um império se transforma em ruínas, e os grandes líderes, que se viam como deuses, se tornam sombras de si mesmos. O tempo é o grande equalizador, e aqueles que ignoram sua fragilidade se condenam a uma queda desastrosa. O orgulho é o veneno que corrói a alma e, quando a poeira assenta, o que resta são os ecos de um passado que poderia ter sido. As quedas ao longo da história são lições gravadas em pedra. Figuras que, em sua busca desenfreada por poder, esqueceram o que significa ser humano. Os que se deixaram levar pela ambição, que se afastaram de seus valores e da empatia, são os que mais sofrem quando a roda da fortuna gira. O tempo revela a verdade, e a verdade é que não há triunfo sem sacrifício. E o sacrifício, muitas vezes, é o que se perde de mais precioso, a conexão com os outros, a capacidade de amar e de ser amado. Assim, enquanto observamos os destroços daqueles que caíram, que não nos esqueçamos de que a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas limitações. O orgulho é uma armadilha, e aqueles que caem nela se tornam prisioneiros de suas próprias ilusões.
que cada um de nós faça uma pausa e reflita sobre suas escolhas. O que estamos construindo? Quais serão os ecos de nossas ações no futuro? O que realmente vale a pena lutar? O tempo, com seu olhar frio, não se compadecerá. Ele nos lembrará que somos seres frágeis, dançando na borda de um abismo. Portanto, ao invés de se deixar seduzir pela ideia de que o poder é eterno, abrace a transitoriedade da vida. Aprenda com os erros dos outros e não repita as mesmas falhas. Lembre-se de que a verdadeira força não reside em dominar, mas em resistir. Resistir ao orgulho, resistir à tentação de se isolar. Porque, no final das contas, o que realmente importa é a capacidade de se reerguer, de se reconstruir e de encontrar significado na jornada, mesmo quando a escuridão parece prevalecer. Orgulho. Uma palavra que brilha como ouro, mas que se transforma em correnteza que arrasta tudo de seu caminho. Ele se insinua nas mentes, como uma serpente sibilante, prometendo grandeza e reconhecimento, mas sua essência é traiçoeira. O orgulho não é um amigo, é uma máscara que encobre a fragilidade do ser humano, uma armadilha que nos cega para a realidade de nossa própria mortalidade. Aqueles que se permitem seduzir por ele logo se tornam prisioneiros de suas próprias ilusões, acreditando que o trono que construíram com suas mãos é indestrutível. A história está repleta de personagens que, em sua busca incessante por poder e controle, caíram na armadilha do orgulho. Líderes que, ao se verem no auge, esqueceram-se de olhar para baixo, para os que estavam a seus pés. Eles dançaram na borda de um abismo, ignorando os avisos sussurrados pelo vento. O que aconteceu a esses titãs? Tornaram-se cacos, fragmentos de uma glória que um dia brilharam intensamente, mas que agora jazem esquecidos, como folhas secas ao vento. O orgulho, portanto, é um veneno que entorpece o coração, tornando insensível ao que realmente importa. Contudo, a busca por reconhecimento é um caminho traiçoeiro. O desejo de ser celebrado, a ânsia de ser exaltado, tudo isso pode levar à ruína. Quando olhamos para as histórias de queda, podemos ver que a busca desesperada por validação pelo outro frequentemente resulta em solidão. O poder e a ambição criam muros, afastando aqueles que poderiam ser aliados. Na ânsia por controle absoluto, perdemos o que é essencial, a conexão humana. O eco de risadas se transforma em um lamento solitário, e a grandeza se torna um manto pesado que sufoca. Refletir sobre essa solidão é um exercício doloroso, mas necessário. O anti-herói, muitas vezes, carrega o peso de suas escolhas. Momentos de vulnerabilidade surgem, como raios de luz em meio à escuridão, revelando um coração que já foi quebrado. Lembranças de companheiros perdidos, de laços rompidos. A ambição pode ser uma companheira feroz, mas também é uma amante traiçoeira. No momento em que nos deixamos levar pelo orgulho, sacrificamos a oportunidade de ser verdadeiramente amados, de nos conectar com aqueles que nos cercam. E o que resta? Um vazio profundo, um eco que ressoa em um mundo que já não reconhece o que fomos. O preço da dominação não se mede apenas em conquistas, mas em perdas. Cada passo em direção ao poder pode custar não só a integridade, mas também a essência do que significa ser humano. Quando a poeira assenta, o que permanece são as cicatrizes. Cicatrizes que nos lembram de que a luta por controle absoluto é uma batalha perdida. A verdadeira força não reside em subjugar os outros, mas em saber quando recuar, quando estender a mão ao invés de erguer o punho. É na fragilidade que encontramos nossa verdadeira grandeza. Portanto, ao olharmos para os ecos do passado, que possamos aprender com as lições daqueles que caíram. O orgulho, essa armadilha ardilosa, pode nos cegar, mas a sabedoria reside em reconhecer nossas limitações. Cada erro de nossos antecessores é um convite à reflexão. O que estamos construindo? Que legados estamos deixando? O tempo, esse juiz implacável, não se compadecerá de nossas fraquezas, e a história se tornará nossa testemunha. O que hoje parece sólido pode se desfazer em um instante, e aqueles que se esquecem de sua própria vulnerabilidade se condenam a se perder. Portanto,
ao invés de se deixar levar por uma busca desenfreada por poder, que possamos encontrar força na humildade e na conexão. A vitória real não é sobre dominar os outros, mas sobre ser capaz de se reerguer, de se reinventar e de encontrar beleza até mesmo na escuridão. Quando a poeira assenta e a fumaça se dissipa, o que resta de nossas conquistas? Um eco vazio, um sussurro de glórias passadas que se desvanecem como um sonho ao acordar. É fácil se perder na ilusão do poder, na crença de que somos invencíveis, mas a verdade é que somos todos peças de um tabuleiro, movidos por mãos invisíveis. Cada escolha, cada passo, molda o nosso destino, e, muitas vezes, nos esquecemos de que a linha entre vitória e derrota é tênue, quase transparente. E é nesse labirinto de decisões que reside a verdadeira provocação. Como você, caro espectador, tem moldado sua própria história? Cada ato, cada omissão, carrega o peso de suas consequências. A vida não é um palco onde os grandes se destacam sem se importar com os pequenos. Não somos protagonistas sem antagonistas. A humildade, esse atributo tão desprezado, é a chave que pode abrir portas que o orgulho teima em fechar. Reconhecer nossas limitações é um ato de coragem. É um grito na escuridão, um reconhecimento de que, por trás da máscara do poder, somos apenas humanos, vulneráveis e falhos. Pense bem, a natureza do poder é uma dança arriscada. Aqueles que se elevam ao céu muitas vezes esquecem-se do chão sob seus pés. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias ambições, cercados por muros que eles mesmos construíram. Mas, e se a verdadeira força não estiver em dominar, mas em unir? E se o poder estiver em estender a mão àqueles que caíram, ao invés de pisar neles para se erguer? A conexão humana é uma força avassaladora, capaz de desmantelar os maiores impérios. Refletir sobre essas verdades pode ser desconfortável. Há uma beleza na fraqueza, uma resiliência que emerge da dor. Cada cicatriz é um testemunho de batalhas travadas e, muitas vezes, perdidas. Mas, mesmo assim, é na fragilidade que encontramos nosso verdadeiro eu. Quando deixamos de lado o orgulho e abraçamos nossa humanidade, começamos a entender que a vida é uma colcha de retalhos, cheia de experiências que nos moldam. E, no final, o que você realmente quer deixar como legado? Um trono vazio ou um coração cheio de lembranças e conexões? A justiça que o tempo traz é inexorável. Ele não se importa com seus títulos ou conquistas. O tempo é um artista que esculpe a verdade, revelando o que realmente somos. E, se você olhar ao seu redor, verá que muitos que se achavam invencíveis agora são sombras de si mesmos, perdidos nas brumas da história. O que é o poder, senão um fardo? Um peso que arrasta aqueles que não conseguem se libertar de sua própria arrogância. Na escuridão, muitos buscam a luz, mas poucos percebem que a verdadeira iluminação vem do interior. A resiliência não é apenas uma palavra bonita, é a força que surge quando você decide se levantar após a queda. É a capacidade de transformar dor em aprendizado, de ver na derrota uma oportunidade de renascimento. Cada um de nós carrega a semente da mudança, e o que precisamos fazer é regá-la com nossas experiências, nossas escolhas, nossas reflexões. Portanto, ao final dessa jornada, que possamos sair não apenas como sobreviventes, mas como vencedores em nossas próprias narrativas. Que possamos entender que a vitória real não está em dominar, mas em ser capaz de se conectar, de amar e de respeitar. E lembre-se, enquanto o orgulho pode nos cegar, a humildade nos ilumina o caminho. A verdadeira força emerge da escuridão, e é nela que encontramos nossa redenção. Se você reconhece que a verdadeira força surge das sombras e que a justiça do tempo revela a fragilidade das nossas conquistas, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como uma derrota se transformou em sua maior lição e inscreva-se para mais reflexões que desafiam a superficialidade da vida. Lembre-se, é na escuridão que encontramos nosso verdadeiro eu. Não se esqueça de que cada cicatriz conta uma história. Qual é a sua?